Gente, é um tal agora de limpe o seu intestino, limpe o seu fígado. Se você tem cálculos biliares, se você tem esteatose hepática, você precisa limpar o seu fígado. Vamos lá, se você quer saber o que existe de verdade, de evidências sobre essas limpezas, fica aqui até o final do vídeo que eu quero te trazer tudo o que é ciência, o que é pseudociência. Eu me chamo Anne, sou nutricionista, professora associada de nutrição clínica da UERJ, pesquisadora do Instituto Nacional de Cardiologia, e nesse canal aqui você vai ver tudo sobre alimentação, nutrição e saúde baseado em evidência. Então vamos lá? Se um paciente tem uma esteatose, cálculo biliar, certamente a gente vai precisar ter um olhar diferenciado e fazer um planejamento alimentar para essas condições. Mas daí falar que você precisa limpar o órgão, isso é pseudociência. Então as próprias dietas detox, de detoxificar o fígado, detoxificar o intestino, tem muito mito por aí, né? Então o fígado por si só, ele tem uma penca de enzimas que fazem naturalmente esse processo de metabolização, seja dos fármacos, seja dos aditivos, alguns têm acúmulo, outros ele gera uma modificação para conseguir ser eliminado, por exemplo, na urina. E essa estratégia de limpeza de fígado, ela foi publicada por um naturopata alemão em 2003. Dá uma olhadinha aqui na capa do livro. E ele garante que você consumir magnésio, suco de limão, azeite, né, o sulfato de magnésio, esse pool te ajudaria na limpeza do fígado. E prometeria até, com suco de maçã também, eliminar esses cálculos biliares só com esse tipo de prática. Mas vamos lá, o que dizem as evidências sobre esse tipo de prática? Gente, azeite diluído com suco de maçã e sulfato de magnésio como protocolo para eliminar a esteatose hepática ou cálculo biliar é pseudociência. Ou seja, esse coquetel não tem impacto algum no processo ali de limpeza de fígado. Até porque o fígado ele não precisa ser limpo, ele não está sujo, coitado. A gente tem alguns estudos falando sobre o suco de maçã, que teria uma ação interessante a nível hepático, mas isso não significa de um consumo de grandes quantidades e, obviamente, um único alimento não é responsável por trazer um status antioxidante ou melhorar o processo de detoxificação que naturalmente ocorre no fígado. Então vamos lá, entendendo que esse tipo de coquetel não funciona para a questão hepática, mesmo que fulaninho tenha dito que os cristais desapareceram, existe uma série de controvérsias nesse fulaninho, e isso é base de pirâmide. Se aconteceu com uma pessoa, isso não significa que possa ser utilizado como uma recomendação. Tudo bem? Então isso é a base, relato de caso, é a base de pirâmide das evidências científicas. O topo de pirâmide a gente tem as meta-análises, as revisões sistemáticas da literatura. E vamos lá, o que faz bem para a saúde hepática, né? Existe um mito muito grande de que as frutas possam fazer mal, que a fruta poderia gerar a cirrose, e o que a gente sabe, o que a sociedade coloca nas diretrizes, um consumo excessivo de frutose, de xarope de frutose, que está presente nos alimentos ultraprocessados e não nas frutas, que poderia trazer algum dano hepático, principalmente naquelas pessoas que têm esteatose hepática, ou seja, que já tem um acúmulo de gordura intrahepático. E aí, para você ingerir esse teor de frutose só com fruta é muito difícil, até porque a fruta não tem só frutose na sua composição, quando a gente fala dos tipos de carboidrato. E aí, na própria Sociedade Brasileira de Hepatologia, em 2011, ela fala bastante sobre as ervas. Existem uma série de ervas, chás, que são ditos hepatotóxicos. Então, aí sim, a gente precisa ter cuidado, porque eles normalmente são indicados para fazer limpeza hepática e a gente sabe que ele pode estar agredindo, gerando uma hepatotoxicidade. Então, fica ligado. Então, o próprio chá de sênia é um exemplo. Existe uma série de outros chás, suplementos fitoterápicos que podem ter um efeito bem negativo a nível hepático e são vendidos como protetores ou limpantes de fígado. Agora, é fato que o fígado e a vesícula não precisam de nada para fazer limpeza deles.
E como a gente trata, por exemplo, uma estetose hepática, é sim com mudança do estilo de vida, ajustar a qualidade da alimentação, ajustar teor de carboidrato, e o padrão alimentar mais recomendado é um padrão alimentar mediterrâneo. Então, cuidado com essas dietas cetogênicas na estetose hepática. Dentro do método 3E, que é um programa de emagrecimento, estilo de vida e evidências, eu falo bastante sobre estratégias quando a gente traz, né, a questão da estetose hepática, e quais são os chás que a gente pode estar trabalhando com efeito promissor, né? Tanto na melhora do sono, quanto na melhora da hidratação, da digestão. Então, os chás têm aplicabilidade também no método 3E. Eu trago exatamente, de maneira individualizada para a sua história, um programa alimentar adequado, não só para perda de peso, mas principalmente para uma melhora metabólica. Bem, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui na seção de comentários. E cuidado com essas promessas que se fazem por aí sobre limpeza de fígado, de vesícula, limpar intestino, o chá que limpa intestino. Gente, isso não existe.